Bom dia, família. Bom dia. Que bom estar aqui com vocês. Deixa eu contar um segredo. Hoje não era para eu estar aqui. Eu recebi alguns meses atrás um convite para participar de um encontro de casais de família em São Luís, no Maranhão. E era para eu estar lá. E quando o pastor de lá me fez o convite, eu já fui arrumando mentalmente algumas desculpas para não aceitar. Esse é um assunto que eu tenho uma certa dificuldade. E eu não gosto de falar de algo que eu não vivo, que eu não experimentei na minha vida. Eu sou filho de pais separados. Eu fui, em alguns momentos, um pai ausente, devido ao trabalho. Já pedi desculpas para minha esposa e para os meus filhos, eu reconheço isso. Como pastor de igrejas, eu tive que abordar esse assunto, e bastante. Mas eu não me senti assim tão animado para falar lá em São Luís, no Maranhão. Quando ele ligou, ele disse: pastor, é sua área, é o seu forte. E eu já disse: oba, não, pastor, não é minha área, não é o meu forte. Até que ele ficou convencido de que eu não era o melhor nome para falar para os casais esse final de semana. E eu respirei tranquilo, até que, sem saber de nada, aquele casal simpático me fez o convite para falar justamente sobre esse assunto hoje. Aí, bem, Senhor Deus, para que dizer não tantas vezes, né? Aqui estamos, então, para juntos falarmos sobre um assunto que é extremamente delicado, importante, e nele, na família, estão alicerçadas todas as coisas, porque não adianta a gente conquistar o mundo e perder a família. Não tem preço que pague isso. Por isso quero convidar vocês, eu vou falar hoje sobre 3 R's. Sim, a irmã Julimar está dizendo que amanhã tem mais. Quanto é o negócio para a inscrição? Qual o valor? É de graça. Quantos casais já tem? 50 casais. Então já temos garantido aqui 100 pessoas amanhã, né? E as famílias, né? Não é só casal, todo mundo. Então, se você ainda não conversou com a equipe do Ministério da Família, faça esse ajuste aí, para estar conosco amanhã a partir das 7h30 da manhã. Vou falar de 3 R's. 19h30. Eu falei 7h30 da manhã? Para vocês terem certeza de que esse é um assunto palpitante para o meu coração. 7h30 da manhã. Então, abrem Cantares, tá? Vamos para o Cântico dos Cânticos de Salomão. Esse livro aqui quase foi proibido, né? Muita gente quis tirar da Bíblia no passado, e tem gente que tiraria hoje essas páginas aqui. Tem algumas coisas assim, um tanto picantes, apimentadas aqui, mas, como eu estava dizendo, eu vou falar sobre 3 R's. Não é o Ronaldo, nem o Romário, nem o Rivaldo, mas são 3 R's dentro da relação da família, do casamento, certo? Combinado assim? Todos encontraram Cantares, capítulo 2. Encontraram? Certo? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos felizes pela oportunidade que nos dás de, em tão fáceis circunstâncias, estarmos aqui, reunidos como família, para ouvirmos a Tua palavra, a Tua voz. Que Teu Santo Espírito, Pai, esteja abrindo a nossa mente, o nosso coração, que possamos compreender, entender e, acima de tudo, colocar em prática aquilo que aqui, nessa manhã, estudarmos. Abençoa, Senhor, as famílias.
Abençoa, Senhor, esse casal que está aqui, quem sabe dilacerados por dentro, bonitos por fora, mas dilacerados por dentro. Tu conheces a situação e as lutas que cada um tem enfrentado. Mas nossa gratidão, Senhor, é porque quando oramos durante essa semana para que as pessoas que precisassem ouvir a Tua palavra estivessem aqui, elas estão aqui. E nós te louvamos e te agradecemos. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. O primeiro R dos 3, a primeira fase do casamento, pré-casamento, durante o casamento, se chama romantismo. 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 Quanto tempo você está namorando? Quem está namorando aqui há mais de 50 anos? Deixa eu ver as mãos. Mais de 50. Ergue forte aí a mão. Mais de 50. Vocês não casaram ainda? Estão namorando? Hã? Mais de 30 anos. Quem está namorando há mais de 30 anos? 30 anos. Mais de 20 anos. 20 a 30. Olha, que legal. Alguém aqui tem 37 anos? 37 anos? Quem tem? Não, de idade. De idade, quem tem 37? Abinal, fica em pé. Não vai sofrer não. Abinal, você não tinha nascido quando eu e minha esposa começamos a namorar. Pois é, já tem filhos, daqui a pouquinho é avô. 37 anos. Fizemos 35 de casados e vamos para 36, e Deus seja louvado por isso. Então, olha aí. Você também não tinha nascido, né? Não, claro que não. Obrigado, Avinal. A fase do romantismo, né? Vamos dar uma olhada aqui. Cântico, capítulo 2, verso 16. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Aqui é a mulher. Olha as palavras românticas que ela usa, né? O meu amado é meu, eu sou dele, ele pastoreia entre os lírios. Capítulo 4, verso 7. Agora, ele, o romântico. 4, 7. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Romântico, né? Romântico. É a fase do brilho nos olhos, é a fase das borboletas no estômago, né? Quando chega aquela vez de abrir o coração, de pedir ela em namoro, e depois tem que, na minha época pelo menos, teria que encarar os pais. E lá em casa a gente faz questão absoluta disso. Quer namorar com as filhas? Tem que conversar comigo e com o meu facão. É assim que funciona. É uma bênção. É a fase onde o casalzinho vai para, pelo menos na minha época, né? O casalzinho ia para a praça da cidade, sentava no banco, naquela noite de lua cheia, e aí de repente uma nuvem cobria a lua. E a moça dizia assim: oh, nuvem, você atrapalhou o brilho da lua. E o rapaz, olhando para ela, dizia mais ou menos assim: sim, ela está envergonhada com a tua beleza, querida. Era mais ou menos assim que funcionava. A fase romântica, né? Hoje você tem o Zap Zap, você conversa, você interage a todo instante. Na nossa época não tinha isso, era carta. Cartas e mais cartas. E o que a gente fazia? A gente fez um diário. Porque
nós podíamos nos encontrar a cada 15, 20, 30 dias, né? E era desesperador isso, ficar tanto tempo longe. Então, ela na sua casa escrevia um diário, e eu escrevia um diário também, o que aconteceu naquele dia. E quando a gente se encontrava, ela me entregava as folhas do diário, e eu entregava para ela as folhas que eu havia escrito. 37 anos depois, toda a nossa história do começo dos diários está guardadinha lá. Guardadinha lá. Depois, quando nasceu a nossa filha mais nova, Nayeli, minha esposa fez um diário desde a gestação, até quantos anos? 3 anos? É? Tudo isso? E a Nayeli tem o diário dela, desde que ela foi gerada. E ela agora, com 21 anos, ela vai para o diário e fica perguntando detalhes de coisas que a gente nem lembrava mais, né? Que legal. Hoje parece-me que esse tipo de coisa está ficando meio fora de moda, não é verdade? É tempo de esperar, e o relógio demora a passar, na época do romantismo, né? Demora a passar para chegar, mas quando chega o encontro, o relógio simplesmente acelera, acelera. É hora de escolher alguém com quem vamos conviver pelo resto da vida. Por isso, quem não namora, deixa eu ver aqui as mãos. Pode erguer a mão sem problema. Quem não namora, olha aí, temos alguns aqui. Quem está namorando, mas não casou ainda, deixa eu ver as mãos. Isso, assim eu já sei para quem eu direcionar o meu recado nessa manhã, certo? Eu já sei. A hora chega e a gente quer que fique mais tempo. Mas observe, você que está namorando, algumas dicas aqui de graça para vocês. Como ele trata a mãe? Chave. Olha, se você não observar esse detalhe, você corre o risco de ter problemas no seu casamento. Como trata a mãe? Assim ela vai tratar você, ele vai tratar você. Preste atenção. Outra coisa, vocês têm a mesma fé? Importantíssimo demais. Mas por quê? Já pensou, se 2 pessoas da mesma fé já não é fácil, imagine 2 pessoas que creem de forma diferente. Como será a educação dos filhos? O pai vai levar para um lugar, a mãe vai levar para o outro, que igreja irão frequentar? Preste atenção nesse detalhe. Lembram da história de Abraão, quando ele pediu para Eleazar, o seu principal empregado, procurar uma esposa para Isaac? Lembram do que ele disse? Ele diz, não me apareça aqui com uma mulher que creia diferente daquilo que nós cremos. Veja como o patriarca Abraão, ele valorizou essa parte. Outro detalhe importante, como, namorados, como ele ou ela trata o dinheiro. É assim ou é nenhum extremo, nem lá nem cá? Ele está guardando, está fazendo a sua poupança, tem o seu dinheirinho guardado, ou gasta tudo à torto e à direito? Isso vai fazer a diferença no casamento. Há 2 pontos que levam um casal à separação. Os principais são falta de diálogo, eu vou falar daqui a pouquinho, e outro ponto é o problema financeiro, que daí resulta no adultério e em outros problemas decorrentes disso. Como trata o dinheiro? Isso é importante. Como trata você? Trata bem você? Ou é ciumento, ciumenta, emburrado, briguento, violento? Corra, fuja, se for assim, tá? Porque vai ser pior no casamento. Aquilo que a gente tenta esconder, e não é uma coisa assim que a gente faz porque quer, mas quando a gente namora, a gente tenta passar pano para os nossos erros, né? Tenta esconder os nossos defeitos, mas eles vão aparecer.
e não vai demorar. Planejamento. Vão casar? Quais são os planos? Está tudo organizado? Onde vão morar? Como vão pagar as contas? A conta vai ser em conjunto? Como vai ser? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer aquilo? Eu já fiz muitos casamentos e tem um momento no casamento, depois da mensagem, que eu sou bem assim, contundente. Eu termino a mensagem e aí olho para os dois e pergunto assim: vocês querem continuar? Vocês querem continuar? A minha esposa não gosta que eu faça essa pergunta. Ela diz: um dia uma noiva, um noivo vai sair correndo pelos corredores. E eu disse: amém. É melhor correr pelos corredores do que dar continuidade a algo que não vai dar certo lá na frente. Então preste atenção, né? Está tudo planejado? Eu pergunto para eles. Tá, pastor, está tudo certo. Quem é que vai lavar a louça? Aí um olha para o outro. Não pensaram nisso. Aí eu pergunto: de que lado da cama vocês vão dormir? Como assim? De que lado da cama vocês vão dormir? Pode dar problema, sabia? Não, eu só durmo do lado esquerdo. Não, eu só durmo do lado direito. Aí pode dar problema até na lua de mel. Tem aqueles que dizem assim: pastor, eu faço sempre uma entrevista com um casalzinho, né? Ela tem esse problema, mas depois que casar, eu mudo ela. Muda nada, não muda. Não muda. Se a gente já não consegue mudar as nossas limitações, os nossos defeitos, você vai mudar o outro ainda? Então não muda, não adianta, não tenha essa esperança no seu coração. Vamos para o segundo R. Primeiro R, então, o que é? O romantismo. O segundo R, rotina. Rotina. Eu diria que o romantismo é a primavera, a estação mais bonita, né? É a primavera. E agora vem o verão. E agora veremos como as coisas vão acontecer. Muitos casamentos, eles terminam logo nos primeiros meses. É impressionante, porque um fica finalmente de cara com o outro, e aí aparecem todos aqueles defeitos, limitações do cônjuge. E a primeira coisa que se pensa é: fiz a escolha errada. A pessoa diz: não era essa. Não vai dar certo. E aí muitos jogam a toalha, quando não deveriam fazer isso. Pastor, mas ela não é perfeita. Mas você é perfeito? Não é. Ninguém é perfeito. Se você casa para ser feliz, não vai dar certo, porque a gente casa para fazer o outro feliz. Porque quando você faz o outro feliz, seu cônjuge, você recebe automaticamente esse retorno e é feliz também. Filipenses 1:9, vamos contextualizar na palavra. Vamos para o verão, estação quente, em todos os aspectos. Filipenses capítulo 1, verso 9. Diz lá: e também faço esta oração, que o vosso amor, o que diz aí? Aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Está forçando o verso, pastor? Estou forçando o verso aqui. Esse era o desejo de Paulo para a sua igreja. Mas é o desejo dos familiares, é o desejo da igreja para aquele jovem casal. Que o amor diminua, se mantenha. Não, que ele cresça, que ele aumente. E na época onde vêm os conflitos, as lutas, as diferenças, é hora de confiar e buscar ajuda. E ajuda com a pessoa certa. Eu disse para vocês que os dois maiores problemas na segunda fase do casamento são financeiros e problema de
falta de comunicação. Financeiro, se ele ou ela foi acostumada num tipo de vida, e você veio de um ambiente, de uma família diferente, e ela veio de outra família, muitas vezes completamente diferente, tem os conflitos, tem os problemas, e dá, como diz o gaúcho, aquele entrevero, né? E a coisa não anda, não vai. Dívidas. Por que acontecem as dívidas? Falta de planejamento. Dívidas são necessárias? São, às vezes são, mas tudo dentro de um controle. Se você não tem controle sobre isso, vai levar à falência o seu relacionamento. Mas eu vejo mais difícil ainda é a questão do diálogo. A questão do diálogo. Quando você vai ajudar um casal, você percebe que a maioria deles não conversa entre si. Não conversa. Não conversa. Um fica emburrado, vira para um lado, a outra fica emburrada, vira para o outro lado, e é difícil derrubar o beiço, sabe? É difícil arrancar um sorriso. Não conversam. Numa igreja que eu fui pastor, eu lembro que um casal me chamou para ajudá-los. Estavam com problemas, queriam separar. E um sábado à tarde eu fui lá na casa deles. E já dava para ver de cara que a situação era complicada, né? Havia pelo menos uns 20 anos de diferença de idade entre eles. E aí, chegando lá, me receberam bem, sentou ela e ele, e eu sentei aqui. E aí, eu disse para eles: irmãos, estou aqui para ajudá-los. O que está acontecendo? Quando você diz isso, vem uma metralhadora de cá e outra metralhadora de lá, né? Não, porque isso, não, porque isso, né? Aí eu pedi um silêncio deles e disse: vocês conversam? Entre vocês conversam? E ambos olharam um para o outro e disseram: não, a gente não conversa. Ah, então vocês não conversam. Então vamos fazer o seguinte, vamos para a prática. Vocês dois agora vão conversar. Vão conversar. Eu vou ficar aqui em silêncio e vocês vão conversar. Você não imagina a cena, né? A dificuldade que foi para aquele casal começar a conversar. E o tom que estava lá em cima, né, de disputa, de debate, de acusação, ele baixou radicalmente. Um olhou para o outro. E eles não sabiam conversar. Eles não sabiam conversar. Estavam há 9 anos juntos, mas não sabiam conversar. E aí ela começou falando de algo e foi falando, fez uma observação sobre ele, e ele disse: pois é, mas olha, eu lembro disso, me desculpe, não devia ter feito isso, e tal. Aí ele falou, e as coisas foram se encaixando. E vez por outra, eles paravam de conversar e olhavam para mim. Ou perguntavam assim: não é isso, pastor? E eu dizia: não estou ouvindo, continuem. E eles continuaram durante um bom tempo, me deu um sono, eu quase dormi ali na frente, né? Mas eles foram colocando as coisas em ordem, cada coisa no seu lugar. Conversem. E não é para casal que está começando, é casal velho, sabe? Não conversam. Ficam emburrados um com o outro, que coisa complicada, difícil, feia, né? É o tempo da mesmice, é o tempo da falta de novidade, o R da rotina é o tempo dos desencontros, das tempestades, o romantismo cai. Aí o casalzinho, agora nem casalzinho é, né? Ele está lá na praça,
né? Não tão perto como antes. A lua cheia no céu, né? A lua cheia no céu. Ela lembra do tempo de romantismo. E ela diz: olha, marido, a lua cheia, que bonita. Mas, a nuvem cobriu a lua. E o marido olha para ela e diz assim: ô mulher, você não está vendo que vai chover? Você não está vendo que vai chover? Cadê o romantismo? Sumiu. Desapareceu. É a época dos filhos, né? A época maravilhosa dos filhos, né, Ronald? Os filhos, isso. Os filhos. Quanta fralda, coisa boa que já passou essa fase. É fralda, é material escolar, é aquela lista, é escola, é isso, é confusão, é aquela fase maravilhosa da adolescência, né? Então é com os namoros, é o casamento, né? É uma fase que é longa demais, parece que não termina. São os boletos para pagar, né? Os boletos para pagar. Minha filha forma a metade do ano que vem. Tem 1 ano ainda. Eu já disse, eu vou fazer uma festa no dia que eu pagar o último boleto. E ai de quem vir pedir você em casamento, vai ter que devolver em dote tudo que eu investi. Os filhos. Coisa linda, maravilhosa, os filhos que riem, que choram, que brincam, mas que dão trabalho também. E aí, o casamento pode ir para o brejo também. Pode ir para o brejo. Às vezes sobrecarrega a mãe, sobrecarrega o pai, fica difícil. O que fazer? Quando a rotina bate a porta, se vira, amigo. Saia da rotina, invente alguma coisa, crie alguma coisa, busque novas atividades, faça pequenas mudanças, nem que seja trocar a cama de lugar dentro de casa, mas faça mudanças, não fique na rotina. Todo Natal eu vou para tal lugar, mas mude agora o lugar. Se está 35 anos indo para o mesmo lugar, nas férias, mude as férias ou o lugar de férias. Mude. Faça coisas diferentes. Deixe esse negocinho aqui de lado, né? Invista o seu tempo com qualidade, com o seu cônjuge, com a sua família. Faça coisas diferentes. Quando eu aposentei, há 2 anos atrás, isso me pegou fora do meu planejamento. Porque eu pretendia trabalhar até os 60 anos. Eu tenho 57. Vou fazer 58. E o que vou fazer agora? Eu tinha o meu planejamento a partir dos 60. E como a nossa casa é aqui em Jacareí, voltamos para cá e criamos o nosso pomar, a nossa horta. E temos lá, só em vasos, quase 50 pés de frutas. Né? E isso dá um trabalho, mas dá trabalho mesmo. Né? E a minha esposa, eu sempre gostei disso. Mas a minha esposa, eu acho que ela abraçou, gostou mais da ideia. E agora a gente fica lá brigando em casa, porque quando nasce uma erva daninha, ela vai lá na frente e arranca a erva daninha. Né? E a gente não tem muito trabalho nesse aspecto. Mas faça algo diferente. Algo diferente. Você tem um seguro de vida? Quantos têm seguro de vida aqui? Deixa eu ver. Pastor, mas o senhor não tem fé, seguro de vida. Veja, Ellen White diz seguro de vida. Não, deixa eu explicar. Um acidente, uma tragédia. Imagina um marido morre e deixa a esposa cheia de dívidas e compromissos financeiros. O que ela vai fazer? Pastor, mas ela vai pegar o dinheiro e vai arrumar um marido melhor do que eu. Não pense bobagem. Seus filhos,
Seguro de vida. Eu tenho um seguro de vida. E se eu faltar, o valor do meu seguro de vida vai dar para quitar todos os compromissos e deixar as coisas todas estabilizadas. Pense lá na frente. Pense lá na frente. Invista na sua família. Vamos para o último R. Primeiro, então, é romantismo. Segundo, rotina. Rotina sem rotina, né? O verão. Terceiro R. Vamos abrir a Bíblia primeiro, Eclesiastes. Capítulo 6, verso 3. Você já sabe qual é o terceiro R? Eclesiastes. Capítulo 6, verso 3. O terceiro R é reumatismo, tá? Reumatismo. Capítulo 6, verso 3. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até a avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Que texto pesado. Numa linguagem mais moderna, o texto diz assim: um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno, tem melhor sorte do que ele. Planejamento. 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 Muitos chegam à velhice sem planejamento. Não tem onde morar, não tem o seu cantinho, não tem a sua casinha, dependem muitas vezes dos filhos, e muitas vezes esses filhos não têm condições de absorver ou de cuidar de seus próprios pais. E aí o filho precioso, a filha preciosa, agora, muitas vezes com algum tipo de doença, fica jogado para cá, jogado para lá, jogado para cá, jogado para lá. Sabe que você vai chegar nessa idade e nessa fase, se Jesus não voltar antes? Sabe que você vai chegar? Ou você acha que vai ficar jovem para sempre? Vai chegar, vai chegar. Qual é o planejamento? O que você planejou para a sua vida? Eu tenho o meu planejamento certinho até os 60, e outro planejamento dos 60 até os 77. Eu já me planejei, eu já sei o que vou fazer. Nós sabemos o que vamos fazer. Dentro de 3 anos, nós queremos morar em Curitiba, vamos vender a nossa casa grande, vamos comprar um apartamento pequeno e vamos morar lá. Quando as coisas estiverem estabilizadas, e claro, dentro daquela ideia de que vai dar tudo certo, né? Mas quando tudo estiver estabilizado, ela não concordou comigo ainda, mas a gente vai comprar um motorhome. Ela fez assim. E com 77 anos a gente vai viajar. Né? Caso ela não concorde, tem que ter a segunda alternativa, né? Quando a gente ficar bem velhinho, já dissemos isso para os filhos, nós não vamos incomodar vocês. Nós vamos vender o nosso cantinho e nós vamos buscar um lugar de velhinhos e nós vamos morar lá e bem. Não vai sobrar 1 centavo de herança para vocês. Não tenham essa esperança, né? Que adianta o homem viver 100 anos e não aproveitar a vida? É o que diz o texto bíblico. Né? Que adianta você trabalhou, e aí? E aí? Para deixar para os outros? Não, os que se virem.
Se vir, né? A gente diz facilmente isso. Mas eu conheço cada um dos 3 filhos, sem que eles saibam, eu não moraria com nenhum deles. Não ia dar certo. Não ia dar certo. Né? Última pergunta, já vou encerrar. Quantos aqui têm um plano funeral? Vocês têm um plano funeral? Que legal, gente. Plano funeral. Eu imaginei que teria bem menos mãos levantadas. Plano funeral. Tem uns 3 anos, acho que mais, um pouquinho mais, que nós compramos o nosso plano funeral. Sabe por quê? Que caiu a ficha para mim? Não porque eu olhei no espelho e vi meus cabelos prateados, mas eu fiz muitos e muitos funerais. Num distrito, em 2 anos, eu fiz mais ou menos 30 funerais. E eu já estava, irmãos, eu já estava trocando o nome dos mortos. Eu estava trocando, e eu disse, a irmã fulana, e não sei o quê, e alguém disse assim, não é esse o nome. A mulher estava viva no lado, e eu troquei os nomes. Né? Era muita gente morrendo. Né? E aí um dia eu tive a curiosidade de perguntar, mas quanto custa para morrer? Né? E eu fiquei de boca aberta, né? Eu fiquei assombrado o valor que é um funeral para morrer. É difícil, irmão. Difícil para pagar. Aí eu descobri aquele plano lá, você pode colocar 8 na família, né? E paga R$ 74 por mês. Aí pode escolher, você quer ser cremado ou quer ser sepultado? Aí tem que responder antes, né? E lá em casa, com exceção do genro, né? Que a gente colocou na marra na lista, todos querem ser cremados. Mas o genro tem um certo medo. Não sei por quê, ele é pastor. Ele é pastor, né? E eu pensei uma coisa, mas olha que ideia, né? Pena que eu sou pastor, eu dizia na época. Que ideia maravilhosa para ganhar dinheiro, né? Uma coisa que vai acontecer com todo mundo, todos vão morrer, né? Que argumento para você vender planos de funerais. Quem está desempregado aí, olha, pense nessa ideia, né? É certo. É certo. Se prepare para isso. Sabe por quê? Porque a primavera terá passado, o verão terá passado, o outono trazendo os ventos gelados estará terminando. Vem o inverno, e aquilo que é pó, volta para o pó. Que fim trágico, pastor. É. A vida é tão boa, mesmo com tantos problemas, tanta coisa ruim que acontece, mas a vida é boa, ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Mas precisamos estar o quê? Preparados para isso. Preparados para isso. Diante do ministro religioso, você disse, ficarei com você até que a morte nos separe. Amanhã à noite a gente vai renovar esse voto. Renovar esse voto. 7h30 da noite, a gente vai renovar esse voto. Você nunca casou no religioso? Nunca fez o compromisso diante de Deus? Olha que oportunidade maravilhosa. Eu quero chamar minha esposa aqui na frente. Eu não falei nada para ela, porque se eu falasse ela ia ficar nervosa.
e eu não ia conseguir trazê-la aqui. Então, mas eu tinha planejado. Ficou bonita assumindo os cabelos prateados, né? Isso aqui não é pintura não, viu? Isso aqui são 37 anos de incômodos que eu dei, né? São os filhos muito bem criados. Está tudo aqui. Mas deixa eu ler para você palavras que todas as mulheres gostariam de ouvir um dia. Vem sentar-se junto a mim. O dia declina e é também o entardecer de nossa vida. Tu bem mereces estes breves momentos de repouso. Vem, senta-se bem junto a mim. Nossos filhos estão agora encaminhados e partiram para lugares diferentes. Estamos de novo sozinhos, como no começo de nossa vida. Lembra-te, querida, nada tínhamos no início. Tudo estava por fazer. E pusemos-nos ao trabalho, bem árduo. Foi preciso coragem e muita perseverança. Foi preciso amor. E o amor não é o que se imagina quando se principia. Não são somente os beijos que se troca, aquelas meigas palavras que se murmura aos ouvidos, ou manter-se estreitamente abraçados um contra o outro. A vida é longa. O dia das núpcias é um dia somente. É somente em seguida, tu te lembras, é somente em seguida que começou a vida. Urge fazer e se desfaz. É preciso refazer e se desfaz ainda. Vêm os filhos, é preciso alimentá-los, vesti-los, educá-los, é um nunca acabar. Adoeciam por vezes. E eu te via em pé a noite inteira. Eu trabalhava do amanhecer ao cair da noite. Há momentos em que a gente desespera, os anos se sucedem e continua-se no mesmo lugar, parecendo-nos até que retrocedemos. Tu te recordas daqueles instantes? Tantas preocupações, tantas confusões, mas tu foste sempre a mesma. Mantemo-nos fiéis um ao outro, e assim pude apoiar-me em ti e tu te apoiaste em mim. Tivemos a sorte de estar juntos. Ambos lançamo-nos ao trabalho, resistimos e mantivemo-nos firmes. O verdadeiro amor não é aquele que se pensa. O verdadeiro amor não dura um dia, mas sempre. Significa ajudar-se, compreender-se. E pouco a pouco, vemos que tudo se organiza. Os filhos cresceram, encaminharam-se bem, demos-lhes o exemplo. Consolidamos o alicerce da casa. Se todas as casas forem sólidas, o país será sólido também. Por isso, chega-te mais perto e olha. Quando o céu se tinge de rosa, como nesta tarde da vida, e uma névoa transparente ergue-se e penetra por entre os galhos das árvores, é sinal que chegou o tempo da colheita e de saborear os frutos. Mantém-te bem junto a mim. Fiquemos calados.
não precisamos nada mais dizer um ao outro. Só temos necessidade de estar juntos e deixar descer a noite do contentamento do dever cumprido. Enquanto eu estava lendo, eu lembrei de mais um R. Tem mais um. Tem um quarto. É o R do reencontro. Do reencontro. Porque não ficou lá o pó. Deus fará brotar do chão aqueles que hoje dormem. Já pensou o encontro do marido e da esposa? Eu fico pensando naqueles que casaram depois, né? Vai ser engraçado, não vai? Eu não sei como Deus vai resolver o problema. Eu lembro de uma pessoa que... um pastor perdeu a esposa num acidente. Depois de um tempo ele casou com a melhor amiga da esposa. Vai ser interessante esse encontro, né? Cuidei de você, cuidei dele para você. Eu não sei como vai ser, mas vai ser maravilhoso. A Bíblia diz que na eternidade tudo será diferente. Vai ter casamento no céu? Não? Agora eu pergunto para o senhor então: vai ter crianças no céu? Vai ter crianças? O senhor tem certeza? E essas crianças, elas, durante a eternidade, elas vão continuar crianças pela eternidade afora ou vão crescer? Vão crescer. Mas e depois que as crianças crescerem? Não vai ter mais crianças? É uma pulga que eu vou deixar na orelha de vocês. Eu tenho uma teoria, mas se eu falar minha teoria, eu posso perder minha credencial. Então é melhor eu não falar aqui. Queridos, vamos ficar em pé. Eu não sei como está a luta aí na sua casa. Talvez você escolheu errado mesmo. Não deu certo. Talvez você teve que recomeçar. Talvez você esteja pensando em chutar o balde, separar. Não faça isso. Eu já vi gente, primeiro, segundo, terceiro relacionamento, não deu certo. Muito raramente dá certo. Pensa bem. Eu posso ser o problema, e não ela, ou ele. Eu lembro de um irmão que me procurou numa igreja, e disse: pastor, me ajude. Estou casado há menos de um mês, mas já estamos morando separados. E eu disse: como assim? Sim, pastor. Não tem um mês. E ele contou. E eu perguntei para ele: é seu segundo casamento? E ele disse: é o terceiro, pastor. É o terceiro. Mas como assim o terceiro? Não, elas, né? Elas isso, elas aquilo, ela. Foi visitar aquela senhora. E ela disse: eu não quero ver ele de jeito nenhum aqui. Porque ele é assim, assim, assim. E não teve jeito. Depois que eu mudei para um outro estado, uma pessoa me ligou e me perguntou, e ela disse: pastor, me falaram de fulano de tal. Eu estou viúva já há um tempo. Me falaram, e era aquele senhor. Eu disse: irmã, fuja. Fuja.
Gênesis 2, 24. Ali começou a família, um homem responsável, com condições, sai da casa do pai e da mãe e une-se a uma mulher, e os dois passam a ser o quê? Uma só carne. Juntos é mais fácil. Mas coloque mais um aí. Coloque Jesus. Pense nos filhos. Pense no futuro deles. Pense que Deus pode dar para você aquilo que falta, pois Ele é a fonte do amor. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome pelo tempo que passamos aqui nessa manhã. Louvamos pela família, que não é uma ideia nossa, é uma ideia Tua. Não sabemos como as coisas acontecerão no futuro, na nova terra, no novo céu, mas sabemos, Pai, que tudo será maior, melhor e mais surpreendente do que aquilo que possamos imaginar. É a Tua palavra que nos garante isso e nós cremos, Senhor. Ajuda esse marido, ajuda essa esposa, ajuda esses pais de paciência, de sabedoria, de discernimento. Esse casalzinho que está começando o namoro, Senhor, que façam as coisas do Teu jeito, tudo no seu tempo, e que possam caminhar felizes para o matrimônio, sabendo que contigo serão felizes. Oramos por esses que se machucaram na caminhada. Tu és o Deus da segunda chance, da terceira chance, das inúmeras oportunidades. Dê discernimento, dê sabedoria, por favor, Pai. E aqueles que já estão entre o outono e o inverno, que aproveitem seus dias, que façam desses dias que parecem tão gelados, tão nublados, dias de alegria, porque daqui a pouquinho Jesus volta. Cuida de nossas famílias, Pai, em nome de Jesus. Amém.